Olha aí, pessoal, vou mostrar aqui, compartilhar com vocês aqui uma broncazinha que eu peguei aqui meio inusitada. Isso aqui é uma fontezinha de um TV. Um rapaz me trouxe para me dar uma olhadinha nela. Abri ela, não sei se você já conhece aqui a ideiazinha para não quebrar ela, que ela vem blindada, não tem um parafuso, não tem nada segurando, é uma colazinha aí. Então usei o chamado óleo de banana para descolar ela, né? Para evitar não quebrar a lateral. Ainda quebrou um cantinho aqui, eu acho que eu fosse tentando abrir, não tinha agido 100% ainda o produto, mas que abriu beleza, tá vendo? Soltou as travazinhas todinha aí, show de bola. O problema que eu achei interessante e vou compartilhar com vocês aqui é o seguinte, ó. Eu verifiquei essa fontezinha aqui, não vi detalhes aqui de solda, algum componente estourado. Então, digo, beleza. Testei a entrada aqui da fontezinha, não percebi que tivesse curto. Digo, vou ligar ela aqui na minha tomada série. Se tiver algum curto, pelo menos está com algum certo de proteção para que não danifique mais. Então liguei ali, beleza. Então não tive nenhuma alimentação de saída aqui, ou seja, na verdade não tive nenhuma tensão na saída. Medi aqui, não tem nenhum volts. Essa fontezinha, a saída é 19. Então vim aqui para o início de alimentação. Entrada de alimentação aqui, eu testei aqui os 220. Eu vou mostrar aqui a vocês aqui para nós ter uma noção. Entrada de alimentação, testei aqui os 220 volts AC que está entrando, ó, que é os pinozinhos do plug que vem aqui, ó. Então eu tinha minha tensão aqui na entrada 220, show de bola. Percorri essa trilhazinha até aqui, a tensão continuava. Essa outra sequência aqui também passa por um fusível. Você vê que daqui para cá tem até o símbolozinho aqui de um fusível. Passa pelo fusível, o fusível está intacto. Chega a alimentação aqui, passa por aqui, aqui passa por um varistor. E viemos na trilha até aqui, 220 aqui e 220 aqui. Não tenho 220 chegando nos terminais. Isso aqui é a ponte retificadora. Então eu desmontei ela, verifiquei pelo outro lado. Ó. Vocês olham os detalhes. Ó, a ponte retificadora, essa preta aí que tem aqui no dissipador. Essa pretona aí, ó. É minha ponte retificadora. Então, os 4 terminais da ponte, as duas entradas AC da ponte retificadora e a saída que vem para meu capacitor de filtro da fonte primária. Tá o capacitorzão deitado aí, o fundo dele, ó. Então, o que ocorre eu tinha tensão desses dois lados, que seria a entrada AC, e não tinha chegando aqui nessa entrada. Então verifiquei pelo outro lado o que era o componente responsável para entregar essa alimentação. É um indutor. Tá vendo? Então constatei o que? Vamos dizer, eu mantive. Isso aqui é uma dicasinha, pessoal, para quem está iniciando na área ou até quem não tem esse tipo de noção, né? Isso aqui é questão de lógica. Mantive a ponteira de prova aqui, como eu sei que meus 220 AC estava chegando aqui, ó. Mantive aqui e aqui. Eu tenho 220 volts, então mantive essa ponteira aqui e vim medir o outro terminal aqui, que eu digo certamente vai passar nessa bobinazinha ali, no indutor, e chegar aqui do outro lado. E aqui eu não tinha essa tensão. Eu digo, epa, mas tem alguma coisa errada com esse indutor. Então o que eu fiz? Mantive agora a minha ponteira de teste aqui, e daqui medi para cá, ó. Eu tinha 220. Ou seja, nessa perna do indutor daqui para cá, estava passando a tensão, mas nessa não estava. Então eu digo, pronto, eu vou remover o indutor e verificar se tem alguma bronca. Então nem removi ainda, na verdade eu tirei a solda dos terminais dele, mas não removi. O indutor ainda está no lugar. Vou removê-lo aqui para nós ver se tem algum detalhe. Eu já percebi que ele está com o terminal quebrado. Ó, tá vendo? Meu indutor quebrou um dos terminais dele, ó. Tá até aqui o pedacinho onde ele soltou. Tá vendo? Ó. Dá pra perceber, ó. Essa perninha aqui tá quebrada. Vou focalizar um pouco melhor pra vocês verem. Aqui, ó. Essa perninha tá quebrada. Então essa é um lado e essa é o outro da bobina. E esse é um lado, esse é o outro. Então tá com 3 perninhas só. Porém a outra tá tava conectada na placa. Deixa eu ver se ela caiu aqui fora. Tá aqui, ó, bem miudinha, mas tá aqui, ó. Que tava soldado, ó.
O terminalzinho estava soldado na placa, porém quebrou uma perninha. Então certamente a bronca dessa fontezinha é isso aqui. Agora, o que é que o cliente me disse que aconteceu com essa fonte? Ele mencionou que deu uma queda e depois dessa queda deixou de funcionar. Então certamente deu uma queda, o impacto fez alguma vibração nesse indutor, apesar que ele tem umas colas, um negócio já para não coisar, o pesozinho dele, né? E certamente também já tinha alguma falha nesse terminal, porque o impacto, por mais que fosse forte, essas 4 perninhas seria suficiente para segurar esse pezinho dele aqui. Não precisaria, na verdade, nem tanto preocupação com isso. Mas eu acredito que de algum serviço aí de montagem, talvez criou uma vincazinha nele e terminou quebrando. A pancada também não foi tão pequena, que eu vi que a carcaçazinha trincou aqui, ó. Tá vendo? Então deve ter recebido um impacto muito forte também na hora da pancada. Mas fica a ideiazinha para vocês aí, pelo menos ter noção de seguir. Na verdade eu não estou passando dica para você consertar, que né, veio você ver o vídeo aí, fonte parou de funcionar, troque isso. Ou seja, no caso da minha foi esse indutor, no caso de outro pode ter sido a ponta retificadora, pode ter sido o fusível que abriu, pode ter sido o termistor aqui que deu o varistor aqui que deu algum tipo de problema. Então, na verdade, que eu acredito que não é nem varistor, é um termistor. Ele está em série aqui, então no caso seria termistor. O varistor ele fica em paralelo com a fonte, na verdade. E aqui está em série, alimentando um terminal outro e seguindo a alimentação. Varistor nós temos aqui, ó. Tá vendo? Nós temos um varistor. Deixa eu ver se eu vejo a siglazinha na placa. Não vê, os componentes bem prensados. Nós está ali, varistor 101 e termistor. Exatamente. O amarelozinho nós temos o varistor e temos o termistor, que é o que eu mencionei a vocês, esse do cantinho aqui, ó. Então o termistor, para vocês terem noção, ó. O termistor está em sério, ele tem um símbolozinho que nem fosse um zigue-zaguezinho aqui, ou seja, como fosse uma espécie de uma resistênciazinha. Esse é o termistor. E esse aqui como se fosse uma espécie de um símbolo de diodo com um traçozinho ali. Ele está mostrando como se fosse um diodo com os dois terminais indicando em direção um ao outro. E uma espécie de um Z bem esticado. Que aqui é nosso varistor. Então nós temos um termistor e um varistor. Proteçãozinha boa na entrada da fonte. Então eles estavam ok, né? Ou seja, não vi problema na entrada, mas sim já na entrega da tensão para nossa ponta retificadora. Então pessoal, fica aí a ideiazinha aí. Só para vocês terem noção, vamos dizer, não de dizer que vão estar encontrando isso aqui quebrado, viu? Porque nem eu falei, é bem inusitada a situação. Pode encontrar ele tostado por algum motivo, mas quebrada a perninha não é tão de estar se achando. Mas pelo menos ter noção de seguir um passo a passo. Segunda coisa que eu notei aqui, não falei a vocês como que eu cheguei a essa conclusão de vir fazer essa análise mais detalhada. Claro, eu não fui logo testar isso aí. Eu verifiquei se não tinha curto na entrada e já alimentei na minha lâmpada em série e vim no capacitor de filtro da fonte, ó, da fonte primária, esse capacitorzão grande. Medi os terminais dele, verificar se estava chegando tensão desse capacitor e não está. Ou seja, o capacitor não está sendo alimentado, certamente a fonte não vai ter oscilação para entregar tensão alguma na saída. Então, tá aí, ó. Tamo junto.